Como assim? Uma corintiana e um São Paulino que deram certo. A gente não se mata? A gente não se mata. Esse vídeo a gente vai falar como é que é a nossa relação, como é que sempre foi a nossa relação com o futebol. Porque a minha, pelo menos, mudou ao longo da vida. A minha também. Eu era meio fanático, assim. Por meio, eu quero dizer muito. E eu não me importava. Você não ligava nada? Não, eu fui corintiana a minha vida inteira. Eu sempre fui corintiana, mas porque meu pai é corintiano, minha mãe é corintiana e meu avô era corintiano. Não, mentira. Meu avô era palmeirense. Não, eu me atrapalhei, porque só tinham duas pessoas que eram palmeirenses na família, que era minha tia e meu avô. Tá. O resto era tudo corintiano, então, por consequência, Corinthians. Você vai seguindo. Mas eu não acompanhava muita coisa, não prestava muita atenção, eu era corintiana, e quando eu vencia eu falava, Corinthians! Eu lembro nitidamente, assim, no meu colégio, ter uma maioria de crianças corintianas, né? O meu colégio era bem dividido, assim, e pra quem é de fora de São Paulo, no começo da década de 90, o Palmeiras estava há muito tempo sem ganhar título. Então, era muito difícil você achar uma criança que fosse palmeirense. Então, o meu colégio era super dividido, assim, corintiano e São Paulino. A gente fazia contra na hora do recreio, fazia timinho, assim, pra jogar contra. Era Corinthians contra São Paulo, corintiano contra São Paulino. Geralmente, o Corinthians ganhava porque tinha muito mais opção, né? Porque a maioria ainda era corintiana, então você consegue, todo mundo bom era corintiano. Mas a gente, às vezes, tentava ali e dava certo, assim, sabe? Às vezes, a gente brincava que era um Corsão. Corinthians e São Paulo. E a gente, às vezes, o São Paulo conseguia ganhar. Então, eu lembro nitidamente de ter uma fase na minha vida que você tá querendo entrar em grupo, tal, sentir bem na escola, lá pra primeira, segunda série, assim, que eu falei, não, beleza, agora eu sou corintiano, então. Você mudou? Porque eu era São Paulino por causa da minha família. Meus irmãos mais velhos, eles viviam indo no clube do São Paulo, então eu tive essa influência também de família forte, assim, meu pai é santista, mas meus irmãos todos são paulinos. Irmãos mais velhos, irmãos mais velhos ainda, né, então dá uma influência forte, assim. Então eu fui São Paulino, eu cheguei na escola, olhei e falei, pô, mas todo mundo aqui é corintiano, mas aí são corintianos, acho que eu vou ser corintiano, essa criança tonta. Aí, enfim, aí eu passei por uma época aqui no prédio, aquela época da Parmalat do Palmeiras também, que eu tava com meus 10 anos, eu olhei e falei, bicho, eu sempre morei perto do estádio do Palmeiras, Palmeiras ganhando tudo, tal, não sei o quê. Falei, não, eu não sou corintiano não, eu sou palmeirense. Você tava bem criança que tá escolhendo, né? Por isso que eu falo, às vezes você bota roupinha de time em criança, e você fala, meu filho vai ser palmeirense, meu filho vai ser São Paulino, seu filho vai ser uma decepção pra você se você quiser escolher o time pra ele. Ele que tem que escolher, ele vai escolher quem tiver bem. Porque a história também de, vou pela família e tal, você se diverte. Agora, a influência que teus amigos exercem na sua vida, às vezes acaba sendo maior do que a família. Eu não sei como a minha mãe, a influência sempre foi corintiana, então eu nunca tive essa flexibilidade, assim, porque quem era palmeirense na família era zoado pelo resto da família, porque era a maioria, então eu nunca pensei em mudar, sabe? É uma autodefesa, você tá naquele grupo que tá forte maior, e tal, vou ficar. Lá, fica nele. E como na escola eu não ficava pensando nisso, não jogava futebol na escola, eu era aquela menina chata que odiava futebol. Eu não me interessava muito por isso, então não acompanhava muito desse sentido. Eu acho muito engraçado essa questão do Corinthians ser muito forte, assim, ali na minha região, sabe? Eu morei muito tempo na zona leste de São Paulo e era muito forte essa questão de ser corintiana, sabe? Era tipo bairro, a gente tava no bairro da galera do Corinthians, então eu me sentia meio que em casa, sabe? Junta tudo, você faz parte daquele grupo te acolhe, você sente bem. E eu lembro, assim, muito bem, que quando eu comecei a virar adolescente, assim, essa história de virar corintiano e virar palmeirense foi, assim, muito rápido, assim, porque depois você já olha e fala, nossa, como idiota é isso, né? Você tem que ser... Você sempre foi, não pode ficar trocando, senão não tem graça. Eu falei, não, beleza, São Paulino. Quando eu comecei a torcer pro São Paulo, veja que menino pé quente eu sou. O São Paulo tinha a sétima... Naquela época, né? o São Paulo tinha a sétima maior torcida do Brasil. E aí, a torcida do São Paulo começou a crescer bastante, porque foi a época que o São Paulo ganhou títulos e tal, ficou bem forte. Aí o São Paulo virou a terceira maior torcida do Brasil. Então aquilo foi meio uma coisa muito legal, porque eu tava na fase que o São Paulo, ele não era assim... O São Paulino era visto como aquele cara que sai com a camisa do São Paulo quando ganha. Porque você não via muito São Paulino. E a torcida do Palmeiras, por exemplo, ela vinha de um tempo de ser maior. Aí eu gostava de dizer, falava, não, eu sou São Paulino sim. Aí eu saía com a camisa do São Paulo. Pô, tinha um dia que eu era na escola, eu ia com calça de torcida organizada do São Paulo, com a camisa do São Paulo, com o boné do São Paulo. Eu sei que, cara, sabe quando você vai passando o tempo na escola, aí você vai olhando, você sempre olha pros mais velhos assim e fala, nossa, olha que legal, eu vou imitar. Eu sei que teve gente que chegou depois pra mim,
moleque mais novo, falou, porra, cara, eu virei São Paulino por sua causa, porque eu via você com a roupa de São Paulo. Eu vivia com a roupa de São Paulo, assim, sabe? E minha mãe ficava louca de medo, porque andava de ônibus e tal, e com a camisa de São Paulo, com roupa de São Paulo. E ainda fazia pose, né, de malandrão, pá, não sei o que. Você passou apuro por causa de andar de camisa de São Paulo? Olha, não, mas eu, por exemplo, já fui assaltado em jogo. Já teve jogo São Paulo e Corinthians, por exemplo, que eu fui. E aí, antigamente, clássico era sempre ali no Morumbi, né? E o Morumbi, ele tem uma rua principal, pra quem conhece aqui em São Paulo já foi. E essa rua principal era sempre a torcida do Corinthians que usava. A polícia botava sempre a torcida do Corinthians pra usar, porque era a torcida que geralmente ia mais. Então, a torcida de São Paulo entrava pelas laterais, assim. Só que era o ponto mais fácil de sair, de chegar, né? E eu lembro que eu era, assim, adolescente, e aí você tinha que sair do estádio e passar nessa rua pra chegar nos pontos de ônibus pra poder ir pra casa. Então eu lembro uma vez que eu fui muqueado, fui todo disfarçado, assim, fui, né, sem camisa, tava com uma regata, né? Minha mãe nem sabia que eu tinha... Na verdade, minha mãe não sabia. Minha mãe me viu indo pro jogo sem roupa. De São Paulo. Aí chegou lá, pô, tinha os caras vendendo regata R$10. Puta regata legal, vermelha. Pá, São Paulo. Beleza, bota a regata em cima. A hora que eu fui embora, eu escondo a regata. Pô, tô com a minha roupa aqui neutra. Aí eu enfiei a regata, saindo do estádio, eu enfiei a regata dentro da calça. E beleza. Aí ficou só um negocinho assim, ó. Aqui tá a camiseta, ficou só um negocinho assim, pra fora. E eu nem me ligando, tô ali, tal, na porta do estádio, esperando um amigo meu, tal, que ele tinha ido comigo, tal. Mano, daqui a pouco, chegou um maluco de 3 metros de altura. Meu Deus, largo, maluco, largo, assim. Fica aqui, você é o Diego. Você tá com a... Vamos simular aqui, ó. Põe aqui, esconde aqui. Malucão chegando, 3 metros de altura. O cara vem na minha direção, eu já branco. Esse sou eu branco. Dá um passinho pra cá, pode ver aqui, ó. O cara fez só assim pra mim. E você não disse nada, obviamente. Bicho! Eu ainda tentei falar pro cara, eu não sei porquê, assim, porque isso é meio louco. Ainda tentei falar, ô, devolve aí, na moral. Mas eu falei, mano, cala a boca, ele não te matou, tá ligado? Fica quieto aí na sua que você tá bem. Tá assistindo esse vídeo? Não esquece de clicar no gostei aqui embaixo e se inscreve no canal. Mas esse era... Aí no final de semana seguinte eu fui pro estádio também de novo. Eu era essa pessoa assim que não ligava. Eu xingava, São Paulo perdia, sabe, na Libertadores principalmente. Eu xingava, chutava a parede, chutava a porta. São Paulo fazia gol, eu abria a janela e falava... Vai, São Paulo! Acho que você nem me pegou mais nessa fase, porque depois que passou 2005, eu falei, mano, se for campeão do mundo em 2005, eu nunca mais discuto futebol na vida, porque 3 títulos mundiais, você não precisa mais discutir. Blá, 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 blá. Mas a gente se conheceu... é essa pessoa, entendeu? Mas o meu problema é o seguinte, eu sempre fui cercada de São Paulinos pentelhos, porque assim, dentro da minha família era tipo um lugar seguro, só que... Quando eu ia pra fora, e tipo na escola, e não sei o que, começou a entrar essa fase de adolescente, não sei o que. Tipo, eu encontrei muitos adolescentes igual o Diego no meu caminho, na escola, no inglês, nessas coisas todas. E eles não eram São Paulinos, eles eram São Paulinos chatos. Mas chatos num nível que ficava enchendo meu santo saco. E aí, eu peguei um ranço de São Paulo, um ranço, porque eu só encontrava gente chata. E tipo, não era chata. Difícil ser humilde quando seu time é muito bom, Daphne. Pergunta pros palmeirenses hoje. Não, nem vem. Mas era chato. Sabe o que era chato? É que era assim, você tava falando, sei lá, nossa, que céu azul. E falou assim, você é corintiano? Aí você fala... Esse céu aí tem quanta estrela? Meu time tem 3 estrelas, mulher. Entendeu? Era tipo isso. E aí, o que eu encontrei de gente chata no caminho, e eu falo, meu, a última coisa na vida é que eu quero namorar um São Paulino, porque São Paulino é chato. Mas ó, aí, uma praga boa que a Daphne botou foi que a gente tá junto desde 2011. Desde 2011, o São Paulo, a gente tava fazendo a conta outro dia, o São Paulo acho que ganhou 1 título, o Corinthians acho que ganhou uns 9. Então, depois que a gente ficou junto, quem é corintiano me agradeça, porque desde que eu casei com o Diego... Sim, o São Paulo parou de ganhar. O São Paulo parou de ganhar e o Corinthians foi campeão da Libertadores. Sim, a Daphne viu esse título junto comigo aqui em casa. A gente viu o título junto, quieto. Porque foi bem... Eu não zoei. Eu não torci contra. Sabe por quê? Porque assim, a gente passava o final de semana na minha casa e eu passava de quarta pra quinta aqui.
Então, quarta-feira tem jogo de futebol na TV, a gente assistia junto. E aí começou, não sei o que, o Corinthians começou a ir bem, E aí ele já fala assim, tá com cara de campeão, tá com cara de campeão. Aí eu falei, cala a boca. Aceitar logo, né? Aí eu falava, fica quieto, porque quem é corintiano sabe que o jogo só acaba quando termina. Porque quantas vezes, como corintiana, eu vi o Corinthians ganhar, tipo, tomar gol ridículo no último minuto do acréscimo do segundo tempo, sabe? Eu já tô calejada, já sabia, já me ferrei muito assistindo o jogo do Corinthians e tal. E aí eu comecei a me empolgar com o futebol porque ele gosta muito de futebol. E é muito louco, porque esse negócio de futebol, ele é contagiante, sabe? Sim. Então, eu via ele muito empolgado e, óbvio, não chegou aos pés da empolgação dele, do conhecimento do lei do ex e não sei o que, porque a gente joga cartola e ele fala, Daphne, tem que colocar esse aqui, a lei do ex. Eu falei assim, eu não sei o que eu comi faz uma semana, como é que eu vou saber onde o cara jogou, sabe? Mas ele sabe Mas tudo. Hoje eu não sou mais esse cara descontrolado, não. Hoje eu assisto calmamente, porque o São Paulo me ensinou a sofrer. Ele aprendeu com então, hoje eu que não os corintianos passaram por um grande tempo aí da nossa vida. Mas aí que é isso, mas é contagiante. Eu via que ele gostava e tal, e aí eu começo de namoro, aí eu falava, tá bom, eu vou entender um pouco mais. Eu comecei a entender e eu comecei a achar até legal, interessante e tal. E até hoje eu até me divirto jogando cartola. Não sei muita coisa, mas até me divirto, assim. Falo, pra que serve um lateral? Já tô sabendo, né? A lei do impedimento, sei explicar de trás pra frente pra trás. Já resolvi esse problema aqui entre nós. Mas aí no dia que o Corinthians, da final da Libertadores, era uma quarta-feira. Pra quem não sabe, foi 2012. Eu não sei o ano, tá vendo? E aí era sempre assim, eu tava muito cansada, porque Você só tem uma Libertadores, só tem um ano pra decorar, como você não sabe? Eu não decoro o ano. Aí, quando eu vou, eu tenho que lembrar que quando você nasceu é difícil. Mas foi muito engraçado, porque era assim, a piada geral de quem é corintiano e sabe, era todo mundo, São Paulo e Palmeiras, a piada em cima do corintiano é porque você não tem Libertadores. Chato, era sempre isso. Aí beleza. Saudade dessa piada. Aí eu comecei a ficar empolgada, falei, meu, se a gente ganhasse é legal, porque vai acabar a piada, entendeu? Porque agora eles vão ter que falar assim, não sei, só tem uma. Mas aí perde a graça, porque é mais legal quando o cara não tem, entendeu? É tipo, não tem mundial. Desculpa, Palmeiras, foi mal. Aí, desculpa, gente. Aí, tá vendo o que ele faz comigo? E aí a gente começou a assistir o jogo e tal, não sei o que. Aí o Corinthians começou a assistir. Minha hora que acabou o jogo, eu fiquei assim, ó, no sofá. Aí eu olhei pro lado, porque eu tava muito empolgada, porque a piada tinha acabado. Aí eu olhei pro lado assim, ele fez assim, pode gritar na janela. Aí eu fui até a janela, berrei e foi essa a minha comemoração do título da Libertadores. Mas foi muito empolgante. É isso, cara, mas eu acho que tem muito fases. Eu acho que você não pode pegar futebol pra sofrer. Eu acho legal assim. É um pouco difícil dizer isso. Não, mas digo, o legal é que assim, se você não gosta, não curte, não tem nenhum sentimento, você perde também a oportunidade de ficar muito feliz quando acontece um negócio legal, quando teu time ganha, por exemplo, um palmeirense, não ligo muito pra futebol. Ele não vai ficar tão feliz quando o Palmeiras ganha. Então eu acho legal você também saber entrar um pouquinho ali na brincadeira, como se fosse um filme. Se você assiste um filme de terror, por exemplo, dizendo a todo momento, essa cena não me assusta porque isso não pode acontecer, isso é de mentira, eles são atores, sabe? Eu não vou ficar com medo porque é só um filme. Perde metade da graça do filme, sabe? Você tem que assistir falando, nossa, aquilo acho que pode acontecer. A gente tá assistindo Harry Potter agora. Eu nunca tinha visto Harry Potter, ela já viu todos. Se você assistir Harry Potter com uma sensação do tipo, mas bruxo não existe, essa magia nada a ver, sabe? Pô, chato, é que nem ver De Volta pro Futuro falar, jamais um carro conseguiria voltar no tempo, porque daí, sabe, as partículas do corpo da pessoa jamais iam chegar. Chato, então futebol eu acho que é isso, eu acho que você tem que levar como entretenimento, como se fosse um filme, e tem um lado, obviamente, que você tá torcendo, né? Como se fosse um filme, você tá torcendo pra aquele personagem, você tá torcendo pro outro. E aí, se perder... Mas se ganhar é muito legal, porque você tá torcendo. Mas é sempre importante lembrar que, assim, cara, é muito saudável torcer, é muito saudável você brincar com seus amigos e tal, né? Mas, tipo, em momento nenhum isso tem que virar uma briga, sabe? Porque, tipo... tem gente que se estressa. É que nem... Eu acho que é muito parecido com... Tem gente que leva o futebol como religião, né? Tem. Eu ia falar que é bem parecido com um vídeo que a gente falou sobre religião.
você respeita o outro lado, sabe? Você pode brincar, você pode conversar. Seu time tá ruim esse ano, tá? Não sei o que. O meu se livrou de não cair agora, sabe? São Paulo ano passado tava pra não cair. E tipo, tudo bem. Ele tem que virar pra mim e falar assim, nossa, seu time tá horrível, tá horrível. Se cair, não cair, a quantidade de boletos que vão chegar na minha casa vão ser exatamente os mesmos. Não vai mudar nada, né? Mas é isso, eu acho que é basicamente entretenimento e que é divertido. E eu sou a prova viva de que o ranço passa quando a pessoa é legal. Mesmo apesar de ser São Paulino. Ai, meu pai do céu. Então, é isso. Mas ia ser legal um negócio aqui em casa, que a gente mora perto do estádio do Palmeiras. Se nós dois fôssemos palmeirenses, né? A gente ia a pé pro estádio num conforto, numa comodidade. Mas, Daphne, a vida não é feita pra ser fácil, entendeu? Se fosse, a gente tava bem. Nossa, é mesmo, né? Tá tudo errado. A gente mora perto do Palmeiras e nenhum dos dois é Palmeiras. A gente foi ver jogo de futebol uma vez junto só no estádio, que foi um convite de uma marca que deu o convite pra gente ver São Paulo, acho que São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Eu não lembro qual era o time, mas eu lembro que era um time que era o São Paulo. Falando nisso, eu nunca vi o jogo do Corinthians na Arena, fica aí essa dica. Fica essa dica aí. E aí pode mandar um ingresso só, porque eu não pretendo pisar lá. Ele tá nessas, falando, eu falei pra ele, a gente precisa ir conhecer o estádio do Palmeiras, porque a gente nunca entrou no estádio do Palmeiras. Aí eu falei, a gente precisa ir, não sei o que. Então, mas é violento. Aí eu vou ver São Paulo e Palmeiras. Não, mas a gente vai pra outra coisa, tá? Tem show aqui, o do Palmeiras eu concordo. Eu não gosto de show de música, eu tenho outro vídeo também que a gente pode falar isso, eu não gosto de show de música. Mas eu acho que é legal a gente ir lá conhecer e tal, não sei o que. O do Corinthians, eu acho que você pode ir comigo, eu fui com você. Tu tem uma família inteira de corintiano. Não importa, eu fui com você, mas eu fui com você assistir o jogo do seu time. Ah, sim, porque tinha um ingresso lá pago. Não importa. Eu vou ter que gastar dinheiro pra ver um estádio. Não importa, você tem que parece uma impressora. Não importa. Eu já tenho uma impressora. Pelo menos tem cadeira. Cagamada. Apelou agora. Meu estádio é raiz, futebol não é pra você ficar sentando em cadeira confortável, é pra sentar no asfalto. Olha, eu mostrar que ama o time sentando confortável, não ama tanto assim não. Tá bom. Que isso? Eu só queria deixar bem claro nesse vídeo que assim, é muito legal assistir futebol. Eu fui no estádio só uma vez com o Diego, assisti o jogo do São Paulo. Mas é muito esquisito não ouvir o narrador. Não tem replay. Não, é muito estranho, porque tipo, a gente assistia as coisas assim, e aí parece meio... tá faltando alguma coisa. Aí ele me explicou, por isso que as pessoas levam um radinho pra ficar ouvindo. E aí, na próxima vez que eu for, talvez eu queira ouvir no radinho também, porque é meio estranho você ver a bola rolar sem ouvir Tem que ouvir. Toca pra não sei quem, toca pra não sei quem, chegou não sei quem, olha o lance! Quem que falava isso? Olho no lance, olho no lance, Tem que ouvir, não tem que ouvir Galvão Bueno, tem que ouvir Cleber Machado, tem que ouvir a massa. Na hora do gol fazer assim. Não tava cheio quando a gente foi. Claro, jogou. A torcida de São Paulo hoje é a que mais enche em estádio em São Paulo. Porque é uma barata. Porque é o único que tem estádio, porque o resto é arena. Encher arena é fácil, amigo. Não, eu Encher arena, tu chama lá a galera, entra de terno no estádio novo. Olha, então ó, não tem pode... restaurante lá não pode dentro. sujar, tem restaurante. Não, a única torcida que enche estádio em São Paulo hoje é a do São Paulo. Mas uma coisa tem que falar muito bem do seu time, porque eles não cobram o olho da cara no ingresso. Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Futebol é popular, não é pra... Arena, legal tua arena, agora cobrar 200 pau pra entrar tá errado. Eu tenho que concordar aqui. Não a elitização do futebol, não o futebol moderno. Mentira, o futebol moderno pode existir. Só podia ser mais barato o ingresso. Obrigada, falou, ficou a dica aí. Fica a dica aí, certo? Então é nóis, não esquece, gostou do vídeo, clica no like, se inscreve aqui no canal. Já tem mais vídeo.